Este texto foi criado pelo filósofo Chico Assis, especialista em ética e moral. O título do texto é Códigos de Conduta Propositivos. Está na hora das empresas pararem de dizer não e começarem a dizer como. E essa é uma pergunta que já chega provocando, né? E se os códigos de conduta, em vez de serem só uma lista do que não pode fazer, fossem na verdade um convite para a ação? Vamos analisar essa ideia. Olha, o ponto de partida do Chico é algo que talvez soe bem familiar. A maioria dos códigos de conduta parece que parou no tempo. São aqueles documentos com um tom punitivo, negativo, que dão mais medo do que inspiram, sabe? A sensação é que eles foram escritos para controlar e não para desenvolver as pessoas. Mas por que será que tantos códigos são assim? Segundo a análise do Chico, o problema está lá na origem, naquilo que ele chama de a neurose do não. O processo típico é quase uma receita para o fracasso. Funciona mais ou menos assim. Primeiro, o departamento jurídico lista todos os riscos possíveis. Depois, cada risco vira uma proibição. Para fechar, um monte de lei que já existe é simplesmente copiada para dentro do documento. E o resultado disso? Um escudo legal, e não um pilar de cultura. E o que nasce disso? Uma cultura do não. É proibido isso, não toleramos aquilo. A linguagem é sempre de punição, o foco é total no controle e o que realmente importa, os valores da empresa, acaba ficando de fora. No fim das contas, é um manual que não inspira ninguém. Essa abordagem, que o Chico chama de código policialesco, causa danos bem reais. Ele não só falha em inspirar, como chega a prejudicar ativamente a cultura da empresa. E aqui o Chico levanta uma questão fundamental. Pensa bem, se uma coisa já é lei, por que repetir isso no código de conduta? Ao fazer isso, a empresa passa uma mensagem terrível, a de que sua equipe só funciona sob ameaça de punição. Isso gera 3 danos imediatos. Primeiro, o código se torna redundante, vira só um eco da lei. Segundo, ele vira um documento policialesco, que gera medo em vez de engajamento. E o mais grave, ele não forma ninguém, porque só proíbe, em vez de ensinar a pensar e a agir com autonomia. Então, o ponto crucial é uma mudança de mentalidade. O objetivo de um código não deveria ser punir, e sim educar. É aqui que a filosofia entra para nos ajudar a entender essa diferença. E aqui está a grande confusão que muitas empresas fazem. Elas misturam ética e moral. A ética é sobre princípios, sobre o bem comum, sobre liberdade. Já a moral é sobre regras, sobre o certo e o errado de um grupo específico. O erro é tratar a moral da empresa, as regras, como se fosse a própria ética. A regra vira o teto, quando deveria ser só o chão, o ponto de partida. Felizmente, existe uma alternativa. Um caminho que não se baseia no medo, mas sim na construção. É o que o Chico chama de caminho propositivo. A ideia fundamental é uma virada de chave. Um código de conduta não existe para proibir, ele existe para propor. É uma mudança de perspectiva que transforma tudo. Um código propositivo tem outros verbos. Ele busca guiar, inspirar, formar, educar. Ele dá um norte, alinhando a equipe em torno de uma visão comum. Deixa de ser uma lista de infrações para se tornar uma ferramenta de construção de cultura. E quando essa mudança acontece, os resultados são nítidos. A equipe passa a entender o como agir e não só o que não fazer. Princípios como integridade ganham vida. A consciência substitui o medo. E o código, finalmente, deixa de ser um papel na gaveta e se torna cultura viva. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, talvez a mais importante de todas. Que tipo de equipe as empresas querem criar? Pessoas íntegras ou apenas obedientes? Esta frase do Chico resume tudo. A integridade não nasce de proibições, ela nasce de convites. Integridade não pode ser imposta, ela floresce quando as pessoas são convidadas a pensar, a participar, a assumir a responsabilidade. No fim das contas, a diferença é esta. Códigos punitivos criam equipes obedientes. Códigos propositivos formam adultos íntegros. A escolha é entre o medo e a consciência. E assim, a análise nos deixa com esta pergunta, que toda liderança deveria se fazer. O que estamos construindo? Uma equipe que apenas obedece ou uma equipe que age com integridade mesmo quando ninguém está olhando? Como o Chico nos lembra, no fundo essa é uma discussão sobre o que realmente importa. E como diz o Chico, estamos sim falando de ética e moral. Se você quer que o Chico comente sobre isso, é só pedir, ele terá prazer em responder.